Então vamos lá. Se o seu RPV ou precatório saiu do seu CPF, você pode estar diante de uma autuação da Receita Federal, mesmo que o dinheiro tenha ido integralmente para o escritório, tá? Agora preste atenção em mim que a gente vai explicar isso. O CARF acabou de julgar exatamente esse caso. Um advogado recebeu mais de 218 mil via RPV expedido no CPF dele. O dinheiro foi repassado ao escritório, havia contrato, havia relação jurídica, mas nada disso adiantou. A autuação veio, multa de 75% mais juros Selic. E a decisão do CARF foi muito direta. O problema não estava no repasse, o problema estava no momento em que o RPV foi expedido no CPF. Fica até o final, porque esse erro está sendo cometido por diversos advogados em todo o Brasil, nesse exato momento, e a gente vai tentar esclarecer essa loucura para que você possa tomar uma decisão cada vez melhor, tá bom? Mas vamos lá. O que aconteceu, né? Vamos direto ao caso concreto, tá? Um advogado atuou em um processo judicial contra a Fazenda Pública e, ao final, foram expedidos RPVs e precatórios, né? Com honorários advocatícios. Esses documentos saíram no CPF do advogado e não no CNPJ do escritório, no valor de R$ 218.140, mais ou menos, tá? A defesa ela foi até muito bem montada e muito bem estruturada. Ali, nenhuma crítica a quem o defendeu, os advogados, mas estava tudo dentro dos conformes, né? O advogado apresentou o contrato que vinculava a relação ao escritório e não à pessoa física, comprovou que o valor foi repassado integralmente à sociedade de advogados e demonstrou que os honorários já haviam sido tributados na pessoa jurídica. Então veja, repasse, recolhimento e tributação, tá? Você acredita que tudo isso feito para a Receita não adiantou em nada e a autuação veio mesmo assim? Pois é, né? Autuou. E o CARF no processo, eu vou deixar até o número lá, ele foi julgado agora recentemente, foi no final de janeiro, 28 de janeiro de 2026, manteve essa autuação, tá? O conselho lá, o CARF foi muito objetivo. Para fins tributários, o que vale é quem aparece como beneficiário formal do pagamento. E se havia um problema na estrutura jurídica, na operação, esse problema deveria ter sido corrigido antes, no próprio processo judicial, antes da expedição do RPV ou do precatório, ou depois da expedição, com o pedido de retificação e expedição de um novo RPV ou precatório, tá bom? Depois que o RPV saiu em nome do CPF, o problema já estava criado. O repasse ao escritório não desfaz o fato tributário, segundo o julgado, tá bom? A jurisprudência sobre esse caso, o que é que ela fala, né? Vamos à lei para ver se a gente consegue entender a decisão do CARF e como ela seguiu nesse sentido. Preste atenção, tá? O fato gerador do imposto de renda, a pessoa física, está lá no artigo 43 do Código Tributário Nacional, o CTN, né? Ele diz que o imposto de renda incide, em linhas gerais, sobre a aquisição de disponibilização econômica ou jurídica de qualquer renda. Veja, isso aqui é muito importante, nesse caso foi decisivo. Quando o RPV ou precatório é expedido em nome do CPF do advogado, o fisco entende que aquela pessoa física adquiriu disponibilidade jurídica sobre o valor. Pouco importa o que aconteceu depois com o dinheiro. Se houve doação, transferência, repasse, ou seja lá o que for. Nada disso vai mudar as condições de tributação dessa parcela tributável pelo imposto de renda, ou pessoa jurídica ou pessoa física, tá? E tem mais, a declaração de imposto de renda pessoa física. A declaração, essa, deveria ter imposto de renda retido na fonte, enviado automaticamente pelo banco, ou pelo ente público pagador, a Receita Federal, identificando o CPF como beneficiário do rendimento. A Receita cruza essa informação com a declaração de ajuste anual do advogado. E se o CPF apareceu na DIF, a de Imposto de Renda Pessoa Física, como recebedor de 218 mil, e esse valor não apareceu na declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, o alerta é automático. A autuação, então, será lavrada, porque o cruzamento de informações trouxe essa omissão. A multa por omissão de rendimentos está prevista também no artigo 44, inciso 1, mas da Lei 9430, tá? 75% do valor do imposto apurado.
75%. Mais juros Selic desde a data do fato, tá? O Estatuto da Advocacia, é a Lei 9606, né? Permite que o advogado peça destaque de honorários no próprio processo judicial, antes da expedição do RPV ou do precatório, para que esse pagamento seja já feito diretamente ao escritório, não passe ali pelas contas do cliente, tá? Esse é o caminho, talvez até mais correto, né? Para evitar até discussão com o cliente. E esse caminho precisa ser trilhado antes da expedição do RPV ou do precatório, e não depois. E esse foi o grande problema, tá? O que muda na vida real, né? Mas, doutor Ricardo, o que isso significa para um advogado na prática ali forense, pedindo expedição de RPV e precatório todos os dias nos processos que atua? Significa que existe uma armadilha silenciosa em muitos processos contra a fazenda pública, principalmente. Agora eu vou colocar aqui um quadrinho para tentar explicar como seriam essas duas grandes situações, tá? Qual seria a situação correta aqui numa primeira coluna? O RPV é o precatório expedido no CNPJ do escritório. Tributação da pessoa jurídica, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido e ISS. Advogado recebe pro labore ou distribuição de lucros via transferência da PJ para a pessoa física, sem risco de autuação por omissão de rendimentos na pessoa física. Tudo correto. Situação 2, essa inclusive é a situação de risco, é o caso do CARF. RPV é o precatório expedido no CPF do advogado. Declaração de imposto de renda, a pessoa física informa CPF como beneficiário à Receita. O repasse ao escritório não desfaz o fato tributário. A autuação por omissão de rendimentos, mais a multa de 75%, mais o juros Selic do período. Esse é o cenário trágico. Agora volta aqui para a tela, tá? E tem um ponto que eu preciso reforçar com vocês. Tem gente que gosta de brincar com fogo, costumo dizer isso, né? Mas quem brinca com fogo, uma hora se queima, tá? Tem escritório que pensa assim, recebe no CPF, repassa para o escritório tributa, estaria tudo certo. Isso não está certo. Pode gerar uma confusão, sim, na hora de auditar esses fatos geradores. Para a Receita Federal, quem recebeu foi o CPF. E quem recebeu tem que declarar. Portanto, o que o escritório fez com o dinheiro depois não é um problema da Receita. É um problema seu, advogado, que estava com o CPF escrito lá no RPV ou no precatório, tá bom? Tem aqui algumas pegadinhas que a gente vai trazer para vocês, tá? Agora eu vou te mostrar aqui os erros que estão gerando ali esse tipo de autuação em vários escritórios no país. Eu poderia dizer que o erro número 1 seria deixar o contrato de honorários no CPF, quando já existe um escritório de pessoa jurídica constituído. O contratado é a pessoa jurídica, pessoal, pelo amor de Deus. Se alguém já lhe vendeu isso como se fosse um detalhe sem importância, tome cuidado. Essa pessoa talvez não tenha passado pelos processos tributários da vida, tá? Se o contrato com o cliente foi firmado em nome do advogado pessoa física e o processo correu com essa qualificação, o RPV certamente vai sair com o CPF, é o que consta no contrato. E o problema vai existir independente do que aconteceu depois, tá? Erro número 2. Não pedir destaque de honorários no processo judicial. O Estatuto da Advocacia permite que o advogado requeira, antes da expedição do RPV ou do precatório, o destaque dos seus honorários. Então, honorários sejam separados, expedidos diretamente ao CNPJ do escritório, se for o caso de ter uma sociedade de pessoa jurídica. Esse requerimento precisa ser feito dentro do processo judicial e preferencialmente antes da expedição, ou seja, já foi feito, peça retificação. Depois que o documento já foi expedido e não houve pedido de retificação, não tem mais como corrigir, principalmente se você for lá sacar, né? Agora presta atenção em mim, tá? Esse ponto aqui vai ser central para o caso. Ele é o erro número 3. Achar que repassar o escritório resolve o problema tributário. O repasse ele é irrelevante para a Receita Federal. O fato gerador já aconteceu. O CPF foi identificado como beneficiário na declaração de imposto de renda da pessoa física. O cruzamento já será feito. E aí você tem uma grande chance de estar na malha fina, tá? Número 4. Não revisar os processos em andamento. Se você tem processos contra a Fazenda Pública em curso, onde os honorários estão qualificados com o seu CPF, e você já tem um escritório constituído, você ainda tem tempo de agir dentro do processo para corrigir a estrutura de expedição dessas ordens de pagamento antes da expedição do RPV ou do precatório. Traga as informações no processo e requeira que seja expedido em nome da sociedade de advogados. Não espere o dinheiro cair na conta para pensar o que você vai fazer com o processo judicial que está em curso. Não haverá mais momento, tá bom?
vai aqui agora um checklist objetivo para você tentar não passar por essas perrengues aí da advocacia. Vou te dar um passo a passo para você se proteger hoje mesmo, tá? Passo 1. Verifique em quais processos seus contratos honorários estão em nome do CPF. Se você já tem escritório constituído, esse contrato deveria ter sido firmado no CNPJ e não no CPF. Passo 2. Para processos que ainda estão em andamento, requeira o destaque dos honorários em nome do escritório antes da expedição do RPV ou do precatório. Use aquele argumento do artigo 22 da Lei 8.906 como fundamento central desse pedido. Vai funcionar. Passo 3. Não levante RPV ou precatório expedido de seu CPF, sem antes consultar aquele seu advogado tributarista para você pelo menos saber o tamanho do problema. O levantamento consolida o fato gerador e o risco só aumenta, tá? Passo 4. Revise seus processos encerrados nos últimos 5 anos. Se há RPV e precatório que são em nome do seu CPF e não foi declarado no imposto de renda, o prazo decadencial ainda pode estar aberto. Se tiver, é melhor você regularizar antes de você ser autuado, a não ser que você queira assumir o risco, tá? Passo 5. Verifique se a declaração de imposto de renda enviada pelos entes pagadores está cruzando com a sua declaração de imposto de renda. Qualquer divergência entre o que consta na declaração do imposto de renda enviada pelos pagadores e a sua declaração é malha fina que vai estar esperando ali de portas abertas. Passo 6. Consulte seu advogado tributarista de confiança, né, para estruturar corretamente o recebimento de honorários em todos aqueles processos, os que estão em curso e os futuros, né? Uma conversa de 30 minutos hoje pode evitar uma autuação de centenas de milhares de reais amanhã, tudo bem? Portanto, o CARF ele foi absolutamente direto no processo. Eu vou deixar o número aqui para vocês poderem consultar. O problema não estava no repasse do dinheiro para o escritório. O problema estava no momento da expedição do RPV ou do precatório que saiu em nome do CPF. E depois disso, para o fisco, não importa mais o que você fez com o dinheiro. Se repassou para a sociedade de advogados, se doou, se gastou, não adianta mais. Isso aí não tem a ver com o fato gerador. O rendimento foi recebido pela pessoa física e pronto. É isso que importa para o CARF e para a administração tributária. Esse caso é um alerta, né, para todos os advogados que atuam principalmente contra a fazenda pública. Para todo sócio do escritório da advocacia deve ser uma cartilha, a lei, né? Para todo profissional que ainda mistura o CPF e o CNPJ com o recebimento de honorários, então, esse caso do CARF é uma escola, tá? A estrutura precisa estar correta desde o início do processo, não na hora do levantamento do dinheiro. Depois da expedição do RPV e do precatório, sem pedir retificação, o problema só cresceu. Se você tem dúvida de como estruturar esses recebimentos de honorários, consulte um advogado tributarista de confiança e ele vai certamente lhe trazer os melhores cenários para você melhorar essas suas rotinas. Deixa aqui seus comentários, né? Você tem RPV e precatórios expedidos em seu CPF? Você já sabia desse risco? Me conta aqui que eu quero saber, tá bom? Compartilhe esse vídeo com aquele advogado que você conhece e com o sócio do seu escritório, se você os tem, e com aquele contador, né, do seu escritório, talvez, né, que está ali lhe orientando a fazer coisas que eventualmente pode trazer um problema muito sério para você. Essa informação pode salvar alguém de uma atuação milionária, tá bom? Se inscreve no canal, porque toda semana a gente traz aqui decisões que protegem o seu patrimônio e trazem para você um pouco mais de elucidação sobre todas essas confusões tributárias que acontecem no Brasil, tá bom? E para não esquecer, lembra de me seguir, porque é melhor que eu lhe conte do que o fiscal.